Bom dia, bem-vindos. Obrigado pela presença e pelo interesse. Meu nome é Arthur Siqueira, eu sou sócio e analista de investimentos da Geo Capital. Estou aqui com o Yogi e com a Fernanda, que também são os colegas e analistas de investimentos da Geo Capital. A ideia aqui é a gente gastar metade do tempo falando e metade do tempo com interação, com pergunta. Então, fique à vontade para parar para a Fernanda e o Yogi, a hora que vocês quiserem para perguntar. Mas aqui tem alguns pontos que a gente queria passar, mas também ouvir um pouco da visão de vocês sobre a Geo e sobre o setor de luxo. Tá? Antes de entrar no setor, eu queria falar alguns minutinhos sobre o que a Geo faz e por que a Geo existe. A Geo nasceu do desejo dos fundadores de investir o próprio dinheiro para o longo prazo. Tá? Então, na cabeça do Pini e do Oliver, são os dois fundadores da Geo Capital, a melhor forma de você guardar dinheiro e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo é investindo em empresas excelentes, empresas que geram lucro há muito tempo. Então, se você pega a lista, por exemplo, dos bilionários da Forbes, a maioria deles são pessoas que fundaram empresas e se mantiveram nelas por muito tempo. Todos eles foram aqueles empreendedores que são donos de empresas. Então, o que a Geo faz, no limite, é isso. É super simples, é encontrar essas empresas que são excelentes, que são vencedoras, investir nelas quando elas parecem baratas, porque elas ficam baratas. Então, a nossa missão como empresa é levar para o brasileiro a oportunidade de investir o dinheiro nos melhores negócios do mundo lá fora. Mostrar que investir lá fora é um negócio simples e descomplicado. Hoje dá para fazer. Não é diferente de investir aqui, nos ativos daqui. E a gente acha que a diversificação ela é melhor, que cria um portfólio mais resiliente e gera maiores chances das pessoas que investem de uma forma diversificada se manterem investidas pelo longo prazo, porque o que gera mesmo riqueza é você ficar investido por um bom tempo. Né? E uma classe de ativos que tem um pouco mais de volatilidade, isso pode ser mais difícil. Então, na hora que você diversifica, você aumenta essa sua probabilidade de ficar investido por mais tempo. Né? Se você parar para pensar, quantos de nós, né, se a gente parar para pensar nos produtos que a gente escolhe ser consumidor, quantos de nós, quantos desses produtos são produtos que vêm de empresas que estão lá fora versus das empresas que estão lá dentro? Essa é uma boa proxy para a gente pensar, poxa, onde é que será que estão as melhores empresas do mundo? Na nossa opinião, a grande maioria delas está lá fora. Então, a gente vai atrás de buscar as empresas lá fora, montar um portfólio e ficar investindo pelo longo prazo. Então, o que a gente faz é muito simples de explicar. Aí, como que a gente faz isso? A gente vai, viaja, bate perna, procura, fala com as empresas, fala com os fornecedores, fala com os clientes, para entender a qualidade do modelo de negócio. No final do dia, tem uma sutileza muito grande, mas a gente na Geo, a gente acredita que a gente vira sócio de empresas, a gente não compra ações. É um pouco diferente, mas na hora que você tem a cabeça de que você quer virar sócio das empresas, você passa muito claro o que ela faz, como que ela ganha dinheiro, o que ela tem por trás daquilo que, quando você olha, parece uma empresa de qualidade, mas por que está por trás? Então a gente procura empresas viajando, conversando com gente, estudando, que tem três coisas, basicamente. Tá? Essas empresas têm um poder de preço muito forte. Poder de preço, de uma forma muito simples, é a necessidade do relacionamento que essas empresas têm com os clientes dela. Então, empresa que tem poder de preço é aquela empresa que tem um relacionamento muito forte com o seu cliente. A gente procura crescimento. Crescimento são as avenidas que a gente vê para aquela empresa continuar crescendo e gerando lucro. No final do dia, a gente está procurando um investimento. O investimento precisa ser rentabilizado, então a gente precisa ver a oportunidade dessa empresa continuar gerando lucro no futuro crescente. Porque o que a gente investe hoje, a gente quer ver retorno maior no futuro. E o terceiro ponto é o ponto de cultura de dono. Cultura de dono, para a gente, é muito importante. Porque a gente tem uma cabeça de investimento para o longo prazo. Nossa filosofia, o nosso mandato é investir para longo prazo. Longo prazo para a gente são 5 anos, pelo menos. Então, quando a gente olha para uma empresa, a gente tem que estar avaliando também se aquelas pessoas que estão gerindo a empresa também estão pensando para o longo prazo. Porque estão alinhadas com o nosso pensamento. Então, o que é empresa que tem cultura de dono? É uma empresa que
sabe que tem tempos de vacas gordas, tempos de vacas magras, e gera a empresa de uma forma muito segura, né? Que daqui a 5 anos vai estar numa condição tão boa quanto ela está hoje ou melhor. Então esses são os 3 componentes que a gente procura nas empresas. E a gente faz isso através de channel checks, estudando bastante, conversando com um monte de gente na cadeia e procurando essas referências. Só uma coisa que eu queria falar também é que a gente não, que é diferente da gente, a gente não faz nada no Brasil. A gente olha o mundo todo, por isso que esse xizinho aqui no Brasil, a gente acha 2 coisas. Primeiro que 97% do PIB do mundo está fora do Brasil. Então, tem muita oportunidade fora do Brasil. E no Brasil já tem muita gente boa fazendo um bom trabalho, já tem produtos disponíveis, a gente acha que a gente consegue agregar muito mais para os investidores brasileiros e olhar para esses 97% do PIB do mundo que estão fora do Brasil. Então, a nossa visão não tem nada contra o Brasil, gente. É super positivo para o Brasil, mas a gente acha que quando a gente pensa no portfólio do investidor brasileiro, ele pode se beneficiar muito mais de ter alguém focado, olhando oportunidades de investimento fora do Brasil, porque já no Brasil já tem bastante gente para fazer. Tá? Então, o que é o resultado desse nosso trabalho? É encontrar aquelas empresas que são referências no mundo, nos seus setores. Tá? Então, a gente acaba... Aqui é uma amostra do que a gente tem no nosso universo de cobertura. Então, a gente faz esse trabalho de buscar quem são aquelas empresas que são a referência. Não necessariamente... A gente não busca a empresa que vai ser, ou que depois que mudar, vai ser, não. A gente busca a empresa que é a referência. Ela já existe, ela já está aprovada, e é meio óbvio, assim. Falar para vocês que a Nike, a Google, a Adobe, a Louis Vuitton são empresas de qualidade, não estou contando nenhuma novidade, né, para ninguém. O que a gente faz, né, é procurar os motivos pelos quais elas se colocaram nesse lugar e quão sustentáveis são esses motivos para mantê-las nesse lugar no futuro. Esse que é o nosso trabalho. O nosso trabalho é descobrir o que faz da Louis Vuitton uma empresa que é a maior marca de luxo do mundo. O que faz da Zara ser a referência em moda, em fast fashion no mundo. O que faz da Nike ser referência em esporte. Porque isso é mais óbvio saber, está mais na cara da gente. Empresa boa, você já sabe. Mas o que levou ela até lá e o que vai manter ela até lá, esse é um trabalho que a gente faz através de análise, de conversas, de channel checks, para justamente identificar se aquele investimento é um bom investimento. Então, o trabalho da GEL é focado em descobrir, através de poder de preço, através de crescimento e cultura de dono, por que a Nike é o que ela é hoje, quais as chances dela continuar sendo isso. E onde ela pode chegar com as vantagens competitivas que ela construiu. O mesmo vale para a Louis Vuitton, vale para a Ferrari, vale para a Estée Lauder, que são um pouco das empresas que a gente vai falar hoje. Então, o nosso trabalho na GEL é super simples de explicar. A gente encontra empresa boa e compra quando ela está barata. Dá um pouco mais de trabalho, mas a gente gosta. Então, essa é um pouco que eu queria trazer para vocês da GEL. A gente vai para a pergunta, eu fico à disposição para responder quaisquer outras perguntas que vocês tenham sobre a GEL, antes de entrar agora no falar um pouquinho do setor de luxo, que é o tema do nosso workshop. No setor de luxo, qualidade é quase que um item básico, né? Então, é um setor que tem muito a ver, tem muito a nossa cara. As empresas de luxo, elas têm muito poder de preço, elas têm marcas muito fortes na sua média. E a gente estudou bastante o setor de luxo faz um tempo já. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns pontos, que são pontos que a gente viu em comum nas melhores empresas de luxo que a gente encontrou e nas empresas que hoje fazem parte do nosso portfólio. Então, o que são características comuns, em maior intensidade ou menor, dependendo da empresa, que as empresas de luxo trazem. Das empresas de luxo, elas representam alguma coisa. Então, isso é muito importante, né? Você ter uma mensagem embutida na sua marca de luxo, porque essa mensagem cria o desejo de associação. Ninguém compra uma bolsa da Louis Vuitton, ou um relógio da Tag Heuer para ver a hora, ou uma Ferrari para ir de ponto A a ponto B. Você compra pelo seu desejo de se associar com a mensagem que aquela marca passa. Para isso,
precisa ter uma mensagem que é construída, na nossa opinião, ao longo de muito tempo de comprovada execução e excelência. Então esse é um primeiro ponto. Todas as empresas de luxo têm marca de motivação. O segundo ponto em comum é o controle da cadeia de produção. O que é esse controle da cadeia de produção? Você entregar para o seu cliente uma experiência. Então você controla desde a matéria-prima até a ponta de venda para garantir que o seu cliente vai entrar numa loja sua ou vai entrar no seu site, vai ter uma boa experiência e vai sair com um produto que é excelente. Então, esse controle da cadeia toda de produção, essa verticalização, que a gente chama, também é uma coisa comum em todas as empresas de altíssima qualidade de luxo que a gente viu. O ponto de venda, o pós-venda e toda a cadeia de produção. Então, a Fê vai falar um pouco sobre a Louis Vuitton, que a gente trouxe como exemplo, mas eles têm desde o... Desculpa, spoiler. Eles têm desde do curtume, que trata o couro, é deles, até a loja. Né? Até o funcionário que te atende na loja é um funcionário da Louis Vuitton. Então, essa integração é uma garantia de que você entrega para o seu cliente uma experiência. Então, muita gente, eu pelo menos lembro, tem um relógio que eu ganhei da minha esposa, eu lembro exatamente, a gente foi na loja da Quinta Avenida, e fui naquele dia, foi assim, foi super legal, a gente foi numa sala, sentou, escolhi. Então, e é isso, eu não tenho só um relógio, eu tenho uma história. Isso cria um vínculo que faz com que a pessoa volte. E você reabastece, as empresas de cliente, você reabastecer esse poder através da experiência, do poder da marca. Eu adoro aquela marca porque o chocolate é bem atendido, o produto é bom. Eu tenho há 2 anos, há 10 anos, eu tenho uma bolsa da Louis Vuitton que eu ganhei da minha mãe, sabe? Então tem tudo isso. Tá tudo embutido, é tudo muito bem pensado. Vou explicar, muito bem pensado pelas empresas, que é um histórico de excelência e pensar na experiência que a pessoa está tendo ao longo de muitos anos. O terceiro ponto é crescer de forma rentável e ao mesmo tempo exclusiva. Isso é super sensível. Como é que você cria, né, todo esse desejo de pertencer e toda essa exclusividade se você produz tudo que você pode, tudo que o mercado aguenta? Você perde. Por outro lado, se você for muito pequeno, produzir muito pouco, você também não tem lucro como empresa. A gente está olhando, né, não podemos esquecer que a gente está olhando para a empresa como investimento. Então, tem algumas empresas que são excelentes em balancear. Eu produzo quase tudo que todo mundo quer, mas não tudo. Eu tenho uma escala boa e eu mantenho aquele desejo de fila na porta. Poxa, será que eu vou conseguir comprar dessa vez? Já tenho um relacionamento com a marca, então talvez eu tenha acesso a um produto diferente. Então esse também é um ponto que é muito importante e é super delicado de ser mantido. E o quarto ponto é a visão de longo prazo. Então muitas das empresas de luxo, elas são empresas que estão gerações e gerações de família. Isso não é uma coisa que, na ausência disso, a gente deixa de olhar, mas é muito comum. Você vê empresas que estão na terceira, na quarta geração. E aí não tem alinhamento de longo prazo melhor do que esse. A preocupação da família é fazer com que se perpetue. Então, muitas dessas famílias têm terceira, quarta geração já no comando e trocam claramente algumas decisões de curto prazo, pelo lucro de curto prazo, por perpetuar a marca no futuro. Porque não estão vendendo, não é uma carreira, é um negócio de família. Então esses 4 pontos são pontos que a gente viu que transcendem, que são presentes em quase todas as empresas que a gente viu de luxo que hoje fazem parte do nosso portfólio. A gente vai agora pegar cada um desses, trazer um exemplo, até para mostrar um pouco das empresas que a gente tem, como a gente analisou, e aí vai usar cada uma das empresas para falar desses 3 pontos. Eu ia começar com deixar para falar um pouco de... A gente vai falar um pouco agora de Louis Vuitton, que é uma das principais marcas do portfólio da LVMH, e a gente entende que ela consegue fazer esse controle através desses 4 pilares que estão aqui descritos, né? A qualidade da matéria-prima, o craftsmanship é basicamente a habilidade, né, de fazer os produtos com muito detalhamento, e o retailing e o value, que é basicamente a estratégia de venda para o cliente, né, e como isso conversa com a estratégia de marca também. Então, acho que no primeiro ponto, vai muito em linha do que o Arthur já tinha dado um spoiler, né? Que a empresa ela faz muita parte da produção, quase tudo dentro de casa, e ao longo do tempo também ela foi comprando uma série de fornecedores que são muito importantes para ela, então coisas como cor exótico, ela tudo isso já tem dentro de casa hoje.
E isso é importante não só para ela conseguir conferir a qualidade desses materiais, né, que são muito relevantes para os bolsos, por exemplo, mas no fato que ela consegue ter uma agilidade muito maior na produção. Então, ela consegue se aplicar nas lojas, nas lojas próprias, então, e como ela tem os fornecimentos, ela também consegue ir ajustando com base naquilo que ela tem está vendendo bem. Detalhamento na produção, isso ainda hoje é uma produção bastante artesanal. A gente até deixou uma frase ali do Bernard Arnault, que fala da Petit Malle, para quem não conhece aquela mini maletinha da Louis Vuitton, que eles falam que para se fazer uma bolsa dessa ainda até hoje, são mais de 1000 passos, todos artesanais e que são planejados meticulosamente. Então, tudo isso é para conferir a qualidade do produto. E acho que nesse ponto também, uma coisa que isso começa, na verdade, desde o treinamento dos artesãos, né? Então, a LVMH tem uma espécie de universidade, onde esses artesãos eles entram, eles ficam alguns anos. Tá? Então, isso tudo é para comprovar e passar a sensação, né, de que não é qualquer artesão, não é qualquer pessoa que consegue fazer esse trabalho todo qualificado e artesanal da Louis Vuitton. E até uma curiosidade, mas até hoje, por exemplo, as malas, que foi o produto que a Louis Vuitton nasceu fazendo, né? Elas passam por controle de qualidade, então tanto de teste de temperatura, teste de choques, então tudo isso é para garantir que o cliente final ele vai estar recebendo um produto de muita qualidade. E acho que talvez passando já para o ponto de retailing, e no fim é muito mais perceptível para quem é consumidor da marca, né, como ela chega no cliente. E acho que aqui o primeiro pilar importante é que tudo que é da Louis Vuitton é vendido nas lojas da Louis Vuitton. Então, por exemplo, se você entrar numa Saks ou numa Macy's ou numa loja de departamento, dá para perceber que a Louis Vuitton faz questão de ter uma loja dela dentro das lojas, né? E isso é tudo que ela quer, não só definir como o produto vai estar exposto, mas ela também quer ter o controle de como o vendedor vai conversar com o cliente, como é que ele vai ser atendido no pós-venda. E aqui até uma curiosidade que a gente acabou descobrindo nesses processos de diligência, de análise mais profunda, mas os vendedores, assim, por exemplo, em São Paulo, na Louis Vuitton, eles têm treinamentos mensais. Então, eles explicam se você tem que entrar na loja, você dá para perceber, mas eles têm alguns scripts do que fazer. Então, eles vão te oferecer um café, vão te oferecer uma visita na loja, eles vão te contar em um pouco mais de detalhe a história do produto, vão te contar um pouco mais, alguma curiosidade sobre a origem da marca. Isso tudo para te manter um pouco mais interessado tanto no branding, né, mas te manter um pouco mais conectado com a história da marca. Isso tudo é de maneira sutil para o cliente não perceber que foi treinado, mas até coisas como cor de esmalte, perfume, que é pouco usado, tudo isso é pensado para o vendedor nem se sobressair sobre o cliente, mas também não chamar mais atenção do produto em si, né? E acho que até também, assim, clientes mais recorrentes, eles também vão entrando na base de dados da empresa, então eles têm fazer um CRM de clientes VIPs, então chamam para evento exclusivo, chamam para ir dentro da loja, tudo isso para manter esse cliente muito mais recorrente e mais ativo, né? Isso não precisa sentir parte da marca. E acho que o último ponto, também acho que é muito importante, é que a Louis Vuitton não tem política de desconto, né? Então, você nunca vai ver uma Petit Malle, por exemplo, vendendo a 50% do preço que estava no passado. Isso também não vai entrar na loja do Louis Vuitton e o vendedor falar, putz, essa bolsa aqui é da promoção passada. Isso ia estragar toda essa áurea e esse cuidado que eles têm de fazer a sensação do produto, né, passar por gerações, essa experiência. Isso tudo ia ser detrimental. A gente entende que esses 4 pilares que ela tem muito cuidado, né, e construindo, acho que são muito importantes para o controle da cadeia, mas principalmente para o poder de preço. Pegando esse ponto que a Fernanda falou, acho que precificação e distribuição são pontos muito chaves para a gente usa. Então, esse ponto de você não encontrar o produto do Louis Vuitton vendido fora da loja do Louis Vuitton e nem por um preço descontado, ele quase que cria um contrato, um combinado com o seu cliente, fala assim, você pode pagar esse preço nessa loja, porque qualquer outra loja que você for é isso que custa. Né? Então, isso defende a marca de um jeito muito mais forte do que outras marcas que a gente vê, onde você vai num outlet, você encontra um preço, você fala, poxa, eu paguei super caro nessa bolsa. Aí tem no outro lugar um preço muito diferente, você sente meio que uma relação de confiança que não é tão forte. Então, isso, a Louis Vuitton, pra gente, ela é uma referência, porque não só não tem desconto, não existe desconto, então você entra aqui na loja da família ou vai na loja da loja, tem a questão cambial, mas você paga o que custa, é aquilo. Você pode estar tranquilo que
É tudo igual. E contra, uma coisa que se fala muito também, que é falsificação, é super simples. Se você está comprando um produto da Louis Vuitton fora de uma loja da Louis Vuitton, saiba que provavelmente não é um produto da Louis Vuitton, porque todo produto da Louis Vuitton, até o perfume, se vende dentro da loja do Louis Vuitton. E aí, para falar um pouco de crescimento, a gente escolheu a Ferrari. A história da Ferrari é assim. A Ferrari, ela produz muito menos carro do que mesmo Porsche, do que BMW, do que Audi. Então esse gráfico aqui só para mostrar assim, aqui é o volume de carros vendidos e aqui é o preço. A Ferrari está aqui bem no cantinho, tem 300, tem 100, 10 mil, 11 mil carros. Já a Porsche tem 300 mil carros. Então é uma produção quase que artesanal. Na verdade, os engenheiros que fazem o motor são chamados de artesãos, eles assinam o motor. Então é nesse nível de exclusividade que a Ferrari trabalha. A empresa diz explicitamente que ela vai produzir quase tudo, mas não tudo que os seus clientes querem. Na média, tem há muitos anos uma fila de 18 a 24 meses para você ter o direito de pagar $1 milhão numa Ferrari. É basicamente isso. Então é uma coisa muito particular e é construída com muito tempo, através de uma mensagem muito forte. Então, dessa forma, eles conseguem manter um volume sim, que é um volume razoável, uma escala grande que permite eles terem lucratividade, reinvestirem na sua marca, e através dessa estratégia, o fortalecimento da marca. Então, porque tem uma fila, a grande parte dos clientes querem sim ter a primeira, a segunda, a terceira Ferrari para saber que no próximo lançamento eu vou ter acesso a um carro que muitas vezes eles saem todos vendidos antes de serem produzidos. Então, teve uma dos últimos modelos da Ferrari que ela lançou, que foi a Monza, eram 500 unidades. A Ferrari falou, vou lançar 500 unidades. Se eles quisessem vender 5 mil unidades, eles provavelmente conseguiriam. Mas eles venderam 500 unidades. Então, tem uma fila de espera enorme. Isso tudo retroalimenta o poder da marca. O que isso faz com a Ferrari? Isso faz com que ela cresça. Invariavelmente, essa aqui é a linha preta, é a indústria, e a linha vermelha é a Ferrari. As escalas são muito diferentes, então você está vendendo muito menos carro. Mas o que importa, né, na cabeça da Ferrari é assim, eu consigo continuar crescendo, eu consigo manter o meu cliente engajado comigo, consigo manter uma área de exclusividade e consigo gerar lucro. Então, é super difícil de fazer, porque no limite você está abrindo mão do lucro de hoje para manter a sua marca desejada por décadas. Então isso de novo volta, isso depende da cultura de dono, isso depende do poder de preço, isso reflete para a gente no crescimento. A gente vê um crescimento super saudável para a Ferrari por muitos anos, porque contributivamente ela segura, ela não produz tudo que todo mundo quer e ela cria uma sensação de exclusividade que volta do poder da marca. Então, seguindo para o terceiro e último pilar das nossas teses de investimento, que é a cultura de dono, o que a gente está buscando aqui é basicamente um time de executivos que está extremamente focada no longo prazo, mas justamente nas decisões estratégicas que são tomadas no dia a dia das operações. Então, o que exatamente eu quero dizer com isso? A gente trouxe para vocês hoje um exemplo da Estée Lauder que eu acho que exemplifica bem esse conceito. Imagino que a maioria de vocês todas devem conhecer, devem usar os produtos da Estée Lauder. A Estée Lauder ela é uma empresa familiar, ela até hoje ainda é controlada pela família Lauder, com um histórico de mais de 80 anos de atuação nessa indústria de cosméticos de luxo. E atualmente ela já está na sua terceira geração de controle familiar, de liderança familiar. Então a gente está falando aqui de um dos netos da fundadora que atualmente preside aí o conselho de administração da empresa. E é interessante, porque quando a gente analisa essas quase 8 décadas de história da empresa, de track record de execução, a gente encontra na Estée Lauder justamente esses pontos, né, que a gente está buscando. Cultura de dono que está extremamente focada em gerar valor de longo prazo para os acionistas, ao mesmo tempo em que isso é muito interessante também, o Arthur antecipou isso, mas ao mesmo tempo que ele preserva o patrimônio familiar. Então, o patrimônio, o grosso do patrimônio da família Lauder está muito atrelada ao preço da ação, ao valor da empresa no mercado. Então,
Aqui a gente está falando, por exemplo, de uma gestão que, no contexto da indústria de cosméticos de luxo, uma gestão extremamente atenta, né, a tendências, as novas tendências, né, de consumo. Então, um bom exemplo disso são os investimentos que a empresa fez, por exemplo, no canal de e-commerce, no final da década de 90, no momento onde realmente a grande maioria das empresas não estavam dando digamos assim, o devido benefício, né, o valor a esse canal que no final do dia foi o que realmente sustentou um crescimento forte da empresa nos últimos 5, 10 anos e que, interessante também, que foi o que blindou, né, a receita da empresa durante a pandemia, quando o consumo migrou para os canais digitais em detrimento dos canais físicos que infelizmente estavam fechados, né, claramente. Além disso, a gente vê também uma gestão que ela é extremamente atenta também a mudanças estruturais que ocorrem no setor. Então, um exemplo disso é um exemplo mais recente, é a expansão das operações da empresa na China. No começo desse século, quando a China ainda não era o mercado que ela é hoje, a China hoje é o maior mercado de cosméticos do mundo. Né? Tem até a gente fez um estudo esse ano, eu e a Fernanda, que mostra que a consumidora chinesa, ela consome, em média, 9 produtos diferentes na sua rotina diária de skincare, enquanto que nos Estados Unidos, essa média gira em torno de 3 a 4 produtos. E além disso, é uma gestão que, mais recentemente, ela tem se provado extremamente competente na sua estratégia de consolidar ainda mais esse setor de cosméticos de luxo, principalmente através de pequenas aquisições que ela faz, né, de empresas regionais, de empresas que estão nascendo, empresas que ainda não conseguiram escalar as suas operações. Então, só para dar alguns exemplos mais práticos, que talvez vocês conheçam, lá atrás, em 1995, a empresa comprou a MAC, a empresa de cosméticos. A gestão já identificado que tinha uma demanda crescente por maquiagens com cores mais vibrantes, mais coloridas. Foi lá, a empresa identificou a MAC, que estava crescendo, estava começando a criar esse mercado, comprou quando a MAC estava faturando lá por volta de 100 milhões de dólares, e hoje a MAC é uma das empresas mais rentáveis no portfólio de marcas da Estée Lauder, com um faturamento que gira em torno de uns 2,5 milhões de dólares. A Dr. Jart, eu imagino que poucas de vocês devem conhecer, mas espero que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a maioria de vocês conheçam. Mas é uma empresa sul-coreana de skincare, que foi adquirida em 2020. Também tinha um faturamento próximo de 100 milhões de dólares, e hoje a gente já vê a Dr. Jart faturando norte de 500, 600 milhões de dólares. Um case de sucesso que a empresa conseguiu comprar uma empresa nascente e, em questão de 2 anos, quase que duplicar a receita. Então, assim, no final do dia, a existência de uma gestão extremamente competente, com um foco de longo prazo nas decisões estratégicas que ela toma, é algo que a gente leva, né, muito a sério nas análises que a gente faz na GEL. E, enfim, é um dos pontos em comum que a gente encontrou. Queria só tentar amarrar aqui. Por que a gente trouxe esse monte de exemplo para vocês sobre as empresas? A gente queria mostrar um pouco do trabalho que a gente faz, porque, no limite, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Né? E, bom, se a gente voltar em 2017 e perguntar, falar assim, ó, daqui a 5 anos a gente passar por uma pandemia, os Estados Unidos vai ver a inflação em 8%, os juros vai subir. Alguém interna essa pessoa, não faz nenhum sentido. Então, a gente faz esse trabalho de ser super detalhado, encontrar o porquê das coisas, porque justamente a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Então, o que a gente quer estar preparado? Preparado para encontrar, investindo naquelas empresas onde a probabilidade de elas estarem melhor posicionadas ou tão bem posicionadas como elas estão hoje é muito maior. Na pandemia, por exemplo, foi muitas empresas passando por dificuldades por questões externas, mas as que entram, que sofrem menos e saem melhor dessas situações são esse tipo de empresa. Esse tipo de empresa que parece ótima, mas quando você começa a acabar e você entende o porquê que ela é ótima. Tem um monte de empresa que parece ótima, mas você não consegue muito entender. Dessas a gente prefere. E tem empresas que produzem ótimos produtos, mas quando você vai olhar para elas como investimento, normalmente, às vezes, não é.
Então esse é um pouco do trabalho que a gente faz na análise para tentar entender dos múltiplos cenários que vão se materializar no futuro, em quais deles têm as empresas que vão melhor. Então esse é o porquê, né, de eu gastar 80% do meu tempo, a Fê e o Young também, estudando, lendo, conversando, para entender esse tipo de coisa e poder trazer para o portfólio que a gente disponibiliza para os nossos clientes as empresas mais seguras. A gente acha que investir em empresa boa é super seguro. É volátil, mas é super seguro. Porque no final do dia essas empresas vão estar cobrando mais caro lá. Provavelmente a Estée Lauder vai estar cobrando mais caro lá na frente. A Bolsa do Louis vai custar mais caro lá na frente do que os outros produtos de outras empresas que não têm fundamentos, não têm pilares tão sólidos. E antes de abrir, queria só para também passar alguns pontos, né, algumas mensagens finais, assim, gente, investir lá fora é descomplicado, é fácil, é simples hoje investir num fundo que compra ativos lá fora, não tem nenhuma diferença de investir num fundo que compra ativos aqui. A gente é super comprado na tese de que a real diversificação ela acontece quando você se expõe a outros setores e a outras geografias. E a missão da Geo é essa, poder trazer para o brasileiro essa oportunidade de encontrar fora do Brasil as melhores empresas do mundo. Tem muita coisa lá fora. É super divertido porque 60 mil empresas listadas no mundo. No nosso trabalho de análise, a gente pode olhar para qualquer tipo de coisa. E a gente conseguiu afunilar todas essas 60 mil hoje nas 60 melhores empresas que a gente encontrou. E esperar elas ficarem baratas, com disciplina e montando um portfólio que é super balanceado, está exposto a muitos setores, muitas geografias e muitos mercados diferentes. Então, muito obrigado por terem vindo. A gente tem tempo para perguntas, se alguém tiver alguma. Arthur, esses investimentos são feitos em reais ou em dólares? Tem várias perguntas. Fique à vontade. Os investimentos são feitos dependendo do fundo. A gente tem alguns fundos. O fundo tem investimentos que correm, que tem exposição cambial, tem um investimento que não tem exposição cambial. Aqui, ótimo. Então, esses são os 5 produtos que a gente tem hoje. Tá? O primeiro é o Geo Global Equities. Ele é isso que eu expliquei para vocês. A gente encontra as empresas boas, espera elas ficarem baratas, investe e fica exposto à moeda forte. Ou seja, no caso da Louis Vuitton, a gente compra lá em euro e fica no euro. Então, o fundo ele responde não só a variação do preço da Louis Vuitton, se ela for de 650 euros para 700 euros, mas também ao câmbio. Se for de 5,50 para 6, também tem essa variação. O segundo produto, que é o já Empresas Globais em reais, perdão, o terceiro produto aqui, ele compra a ação da Louis Vuitton, em euros também, mas ele não tem a variação cambial. A gente tem mecanismos que a gente trava o câmbio. Então, se a ação da Louis Vuitton for de 650 euros para 700, você ganha isso, mas o câmbio você nem ganha. Tá? Tem o Smart Beta de qualidade. O Smart Beta ele é uma estratégia um pouco diferente. Ele pega todas as empresas que a gente encontrou e a gente acha que são empresas de excelente qualidade e compra um pouquinho de cada. Não fica olhando muito isso para cá, são todas empresas incríveis que provavelmente vão estar bem melhores daqui a 10 anos. Então, a gente tem uma visão assim, essas empresas são muito boas, então a gente prefere ter um pouquinho de cada, que é uma estratégia diferente. E a gente tem o Fundo de Previdência, que é um produto que ele é 60% em CDI aqui no Brasil em real e 40% do Empresas Globais em dólares, que aí é a nossa estratégia de encontrar empresa boa quando está barata com exposição à moeda forte. Então, esses são todos esses produtos, eles vêm do mesmo análise, do mesmo trabalho de encontrar essas empresas, a gente só corta de um jeito um pouco diferente e dá ou não a exposição cambial, dependendo do seu portfólio. Posso dar uma ajudinha? Tudo bem? Claro, Como você chama? Fabiana. Fabiana, não, você dá uma ajudinha que eu acho que às vezes esclarece um pouquinho. A gente costuma dizer que investir através da Geo para o brasileiro aqui é uma maneira muito simples
de, investindo em reais, você dolarizar e ser acionista de boas empresas em dólares. Por quê? Na verdade, você investe através da sua plataforma, do seu banco, da onde for mais fácil. A gente hoje tem os fundos disponíveis em mais de 20 distribuidores. Então, a gente tem o fundo disponível na plataforma do Itaú, da XP, do BTG, da Genial, da Modal, do CSHG, do Safra, enfim. Acho que grande parte dos principais distribuidores hoje distribuem os fundos da GEL. O cliente aloca em reais, então ele faz a transferência normalmente em reais, e aí ele escolhe, que é o que o Arthur estava tentando explicar aí, que ele já foi direto para os fundos, ele escolhe se esse fundo ele vai estar exatamente na moeda em que a empresa é negociada, que normalmente é dólar, né? Então, assim, no caso da LVMH é euro, mas a cota do fundo é sempre em dólar, então esse risco cambial é a gente que corre. Então, o cliente manda o dinheiro em real, a gente dolariza e compra as empresas lá fora, então está sempre dolarizado. A gente fala O fundo está aqui. O fundo no qual você investe, ele está aqui. Esse trabalho de pegar o seu dinheiro aqui em reais e levar para lá, a gente faz tudo. Em dolariza. Só que existe um dos nossos veículos, que é o GEL Empresas Globais em Reais, que a gente usa de um mecanismo para neutralizar o efeito do câmbio. Para quem seria esse fundo, né? Porque a gente costuma dizer, e quem já me escutou falando aqui, eu acho que eu conversei com algumas de vocês, eu costumo sempre dizer, eu falo, nossa, acho que uma excelente alternativa é você ser acionista de boas empresas em dólares. Então, por isso a gente tem aí, acho que 4 das nossas estratégias em dólares. O fundo em reais, ele é efetivamente para aquela cliente que ou já tem uma boa parte do seu patrimônio dolarizado e gostaria de ser acionista dessas empresas e acaba escolhendo a GEL como uma alternativa para escolher as boas empresas, mas não quer mais dolarizar, quer usar o ativo que está aqui em real e não ter essa oscilação cambial, tá? Ou é para aquela cliente que olha para o câmbio, não como uma forma de proteção no longo prazo, mas como talvez um ativo aí que oscila muito. Ele gera uma volatilidade grande para a cota, naturalmente, porque você tem a oscilação das empresas e do câmbio. E aí ela fala, bom, então eu quero neutralizar isso, eu quero só ter a variação das empresas e continuar olhando para o meu patrimônio em reais. Então, tem essa alternativa. Não sei se esclareceu. E como é que vocês, uma homenagem, vocês escolhem o melhor momento para a gente poder comprar, por exemplo? Vocês são empresas super consolidadas, como é que vocês fazem essa verificação? Ótimo. A gente faz isso estudando, a gente faz duas coisas. Primeiro, a gente faz todo esse trabalho de análise de entender se essas empresas são boas. Aí depois que a gente tem uma tese de investimento, a gente consegue entender o que a FIN explicou, que a gente aprendeu da Louis Vuitton, o que o Young explicou, que a gente aprendeu da Estée Lauder, a gente fala assim, ótimo, então tá bom, aqui encontramos uma empresa que é super difícil de encontrar, o segundo passo, a gente fala, tá bom, então quanto que a gente acha que essa empresa vai gerar de lucro daqui a 5 anos? E aí a gente monta uma série de modelos, faz análise do que a empresa pode valer daqui a 5 anos e procurar, a partir dessa visão, ver se ela está barata hoje. Essas empresas ficam baratas em alguns momentos. Então, a gente tem esse monitoramento, a gente tem um sistema todo proprietário nosso, que a gente coloca todas essas informações e através desse sistema a gente consegue monitorar. Poxa, tem empresas que estão sofrendo bastante porque teve lockdown na China ou tem algum problema que é mais setorial, que vai embora, mais específico da empresa, não deixa tudo aquilo que a gente acreditava sobre ela, não deixa de ser verdade, mas o preço está sendo alto, então poxa, uma boa hora de entrar. E aí a gente aloca o capital do fundo nessa hora, fica investido nessa hora, espera esse mau humor passar e a história se materializar, e é assim que a gente ganha dinheiro com essas empresas. Então, esse timing a gente faz através de uma visão de longo prazo para essas empresas, que é toda construída a partir desse trabalho de formiguinha, de ir atrás, de conversar com gente, de entender o porquê que aquela empresa, que esse empresa vai estar melhor. A gente reflete tudo isso numa visão de valor. Quanto vale o preço da ação daqui a 5 anos? Comparado com hoje, quanto a gente tem para ganhar? E aí a gente vai monitorando isso através de sistemas proprietários e de modelos e escolhe a hora certa de... E aí interessante seria também investir a longo prazo. Né? Exatamente. Porque a gente tem uma visão, né, do ponto final. O caminho, como eu falei para você, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a visão do ponto final, de onde ela pode chegar, ela é muito mais, depende muito mais do que a gente estuda sobre ela,
do que o caminho em si. A gente entende que muitos fornecedores dessas grandes marcas estão partindo para estão em mercados onde já existe ainda muita questão do trabalho escravo. Como que essas empresas, em relação ao valor delas, estão se posicionando hoje em relação a minimizar esses impactos de imagem, que é muito mais de imagem do que de valor efetivo? Exato. Não, esse é um ótimo ponto. Na verdade, a gente fez um estudo sobre o ESG, inclusive na Zara. Aqui a gente tem o seguinte: a Zara, ela tem uma ferramenta de monitoramento de fornecedores. Então, o que acontece na prática, acontece o seguinte: esse caso e os casos que ocorreram, eles são geralmente subcontratados de fornecedores da Zara. Não são funcionários da Zara ou nem contra fornecedores da Zara. Obviamente, isso recai sobre a marca de qualquer. Então, o trabalho que eles vêm fazendo é aumentando as ferramentas de auditoria e de verificação da cadeia para trás. Então, eles têm um pouco na Espanha, um pouco no Brasil, um pouco na China, dependendo da demanda. Eles são muito ágeis em termos de distribuição. Então, dependendo da demanda, e para poder ser ágil, eles têm que ter essa capacidade produtiva mais flexível. Então, isso vai através de contratação e subcontratação de fornecedores. O que eles têm trabalhado muito fortemente é buscar muitas camadas de segurança eles conseguem colocar para controlar não a operação deles. A operação deles está redonda. A operação dos fornecedores deles, que é geralmente o que acontece nesse tipo de coisa. Hoje é um risco do negócio que a gente vê, mas a gente vê a análise que a gente fez de ESG, a gente vê evoluções significativas nesse sentido. Né? Então, se as marcas terem no lugar ferramentas para minimizar isso, para controlar esse tipo de coisa, é muito importante. Por quê? Porque volta na alimentação da marca. É uma ferramenta de risco super eficiente. Então, a gente monitora isso também, a gente avalia quão bom é a estrutura de ESG, de controle de fornecedores das empresas, como uma ferramenta de manutenção. Obrigado, gente. Obrigado.